Questão, meu querido aprovado 14 do nosso material, uma questão do FT 2025-1, é uma questão de deslocamento do equilíbrio do assunto de equilíbrio químico, né? A adição de ácido nítrico concentrado em um fio de cobre metálico produz o gás dióxido de nitrogênio. Se essa reação for feita num sistema fechado, com um balão volumétrico, o dióxido de nitrogênio forma o gás tetróxido de nitrogênio, conforme a reação. Vamos analisar. Ele é castanho quando eu tiver uma grande quantidade de NO2. E ele vai se tornando incolor quando eu tenho uma concentração de tetróxido de nitrogênio. Só que ele me diz aqui, ó, que o ΔH é menor que zero. ΔH menor que zero, a reação é exotérmica. Mas eu quero chamar a atenção para você o seguinte. Tá vendo essa setinha aqui? Geralmente todos os professores, a de cima coloca no sentido para a direita e a setinha de baixo para a esquerda. Eu mesmo faço isso, né? Mas eu quis deixar igualzinho como vem na prova, para você entender o seguinte. Ó. O sentido de cima, geralmente para a direita, é o direto, e o de baixo é o inverso. Só que aqui, como a setinha de baixo está, a setinha para a direita está embaixo, então é o sentido direto, e o de cima é inverso. Sandra, mas isso é importante? É, porque se o ΔH é negativo, quer dizer que o sentido direto, preste atenção, é exotérmico. E o sentido inverso é endotérmico. Bacana? Então, embaixo, para a direita. Então, agora a gente tem o seguinte, ó, colocando aqui na setinha aqui, para a direita é exotérmico e para a esquerda é endotérmico. Quem determina se o sentido direto é exotérmico e endotérmico é o ΔH, tá? E aí ele completa aqui, ó. A partir do equilíbrio apresentado, assinale a opção incorreta. Ele quer a incorreta, meu querido aluno. Então fala o seguinte, ó. Quando um balão volumétrico contendo uma mistura em equilíbrio é resfriado, a intensidade da coloração castanha diminui. Então vamos lá. Se eu pegar resfriado, né? Resfriado quer dizer que a temperatura vai diminuir. Deixa eu aumentar aqui o quadradinho. Quer dizer que a temperatura aqui vai diminuir. A temperatura diminuindo favorece o sentido exotérmico, ou seja, para a direita. Para a direita, quem está à direita? À direita está o tetróxido de nitrogênio, que é o quê? Incolor. Então, à medida que vai ficando incolor, o castanho vai diminuindo a sua coloração. Verdadeiro. Lembrando que ele quer a incorreta. Segundo, se uma mistura em equilíbrio for transferida para um sistema fechado com um volume maior na mesma temperatura, haverá intensificação da coloração castanha pela formação de mais N2. Então vamos aqui, vamos pegar essa partezinha aqui. Ó. Se eu transferir para um volume maior, quer dizer o quê? Quer dizer que a pressão vai estar diminuindo. Presta atenção. A pressão vai diminuir. E quando a pressão diminui, você desloca no sentido de maior volume. Presta atenção. Você não, como é que eu vou saber quem é o maior ou menor volume? É fácil. É só somar o número de mols. Quantos mols tem aqui? 2. Então quer dizer que no reagente eu tenho 2 volumes. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Então quer dizer que no produto eu tenho 1 volume. Opa! Então se eu diminuir a pressão, eu desloco no sentido de maior volume. Então eu vou deslocar para a esquerda. E o que é que eu tenho à esquerda? O N2. Então a cor castanha ela vai sobressair. Então é verdadeiro. A letra C é muito bacana, que ele fala o seguinte, ó. Ocorre um aumento no valor da constante de equilíbrio quando o balão contendo a mistura em equilíbrio é aquecido. Então a gente já sabe que se eu aquecer a temperatura, preste atenção, foca no gordinho que é sucesso. Se eu aumentar a temperatura, se eu diminuir, eu favoreço o sentido exotérmico. Se eu aumentar, logicamente, eu favoreço o sentido endotérmico. E nesse caso, o sentido endotérmico está para a esquerda. Quem está na esquerda? N2O. Vou ter mais dióxido de nitrogênio do que
tetróxido de dinitrogênio. E qual é a fórmula da constante, né, do Kc? Beleza? Toda constante é concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. É uma divisão, meu querido fera. Então, olha só. Meu querido aluno, foca no Sandrão aqui agora. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o sentido endotérmico, ou seja, para a direita. Eu vou aumentar a quantidade de reagente. Beleza? Aumentando a quantidade de reagente, logicamente, eu vou diminuir a quantidade de produto. Pô, divisão. Se o número de cima começa a diminuir e o número de baixo começa a aumentar, logicamente a tendência é que essa divisão vá diminuindo, não vá aumentando, certo? E ele falou aqui aumentar. Então, eu quero a incorreta, seria a correta a letra C. Bacana? Fazendo a outra aqui, né? Um aumento da pressão sobre o equilíbrio sistematizado promove o aumento da concentração de N2O4, diminuindo a intensidade da coloração castanha. Beleza, tudo certo. Se eu pegar a pressão em relação ao equilíbrio, se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. E aí você já sabe, para saber qual é o lado que tem maior ou menor volume, é só somar o número de mols das substâncias gasosas, só das gasosas. Eu vou deslocar para a direita. E quem é que está à direita? O tetróxido de nitrogênio, que ele vai ficando incolor. Então, vai diminuir a intensidade da castanha, da cor castanha, tá bom? Letra C.